Caiu um avião hoje. O que aconteceu? Como aconteceu? Quem é o responsável? Essas perguntas, elas pairam nas redes sociais, vários lugares nós temos. Você quer saber? Isso é humano. Familiares também querem saber. Eu quero saber. Eu sou um professor Soares, controlador de tráfego aéreo, mestre em segurança da aviação. Comigo aqui está o professor Iremar, mestre em meteorologia aeronáutica. E nós temos visto, durante esse dia todo, pessoas levantando hipóteses a respeito deste acidente aeronáutico, que aconteceu hoje, vitimando 62 pessoas. Um avião ATR da Boeing, que aconteceu ali perto de Medo, naquela região. E eu pergunto, é lógico, todo mundo queria ter essa informação. Agora, o que a gente tem a dizer sobre isso? Que simplesmente não é possível, no mesmo dia, e vai demorar muito ainda, para ter essas informações. Só uma investigação feita pelo órgão competente, no caso o CNIPA, poderá levantar todos os dados e aí, com propriedade, dizer quais foram as causas do acidente. E uma das coisas que foi falado por aí é que o ATR não é um bom avião. Outra coisa é que também teria problemas relacionados à capacidade técnica. Outros ainda relacionados à questão do controle de tráfego aéreo e tal, etc. Enfim, essas várias hipóteses. Simplesmente não é possível se determinar isso, mas a gente gostaria de simplesmente falar e conversar aqui a respeito de algumas coisas. Primeira coisa, acho que você já ouviu vários vídeos e tal. Primeira coisa, o ATR é uma aeronave muito confiável. Aliás, uma aeronave moderna, muito confiável. Com certeza, tripulação de uma empresa aérea, regional, tem pilotos bem formados, treinados, etc. Agora, outra coisa também com relação à questão do controle de tráfego aéreo, deve ter ouvido falar, existem protocolos relacionados ao trabalho, aeronave. Pensa como é que é isso. É óbvio que esses dados ou essas informações serão levadas, serão validadas ou elas serão levantadas na investigação. Só a investigação, e que deve levar um tempo, com certeza, já se iniciou, se criou, Quem é um órgão investigador no Brasil? É o CNIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Crimes Aeronáuticos. Então, estará à frente o órgão responsável por fazer isso. Com certeza, já se criou ali uma comissão, já tem trabalhado em relação a isso. Os fatos que tem, o que nós vimos, eu fiquei muito chocado quando eu vi as imagens dessa aeronave. Eu fiquei impressionado com a rapidez com que isso apareceu na rede social, no instante que aconteceu o acidente, porque teve vários vídeos do avião que perdeu o controle em voo. Eu vi também acidente no solo ali. Realmente é muito chocante. E eu fico só pensando numa tragédia como essa, como é que ficam os familiares das pessoas, da tripulação? É uma coisa realmente muito difícil. Mas nós estamos vivendo hoje, E com certeza, muitas coisas, muitas informações aparecem e tal, e é lógico, a sociedade como um todo está consternada, isso própria, e ele quer saber o que aconteceu. De fato, não é possível saber disso agora. Não há como afirmar nada
quais seriam as causas e tal. Então, outra coisa, falar que a TR é um avião não resolvido, isso não é verdade, o avião seguro. Que a tripulação, não sei o quê, na verdade, são pilotos bem treinados, formados e tal, então uma companhia aérea, etc., não é. Mas aí fica aquela questão, né? Questão de tráfego aéreo. Não se sabe. Mas tem casos que está talvez levantando maior questão, é que teria condições meteorológicas. Por isso, o IDEMAT, né, que é professor de meteorologia aeronáutica, aliás, mestre em meteorologia aeronáutica, que vai nos ajudar nessa questão. Ilmar, boa noite. Eu queria que você me ajudasse. Tinha alguma informação a respeito disso? Porque parece que havia um alerta meteorológico. O que é exatamente isso? Explica para a gente. Esse alerta meteorológico. Estou vendo que você está com um monitor aí atrás. E me explica para nós melhor em escrito, por favor. Falando tanto uma questão de gelo, o que aconteceu e tal. Explica como é que é isso. Né? E realmente, a condição meteorológica poderia ter interferido. O que você pode dizer a respeito disso? Boa noite, né? Boa noite aos que estão assistindo. Bom, a questão meteorológica, né, que está se falando muito na mídia, da parte do gelo, que havia uma propensão, né, à formação de gelo. Sim, tinha alertas, né? Quem confecciona um alerta é o Centro Meteorológico de Vigilância, e tinha o SIGMET, que é uma informação de tempo significativo, acima do nível de voo 100, do FL100, né? Ou seja, para transformar em metros, dividir mais ou menos por 3, né? Então, aproximadamente 3 quilômetros e alguma coisa. É o SIGMET. Então, eu tinha, sim, desde a manhã, isso... A aeronave estaria voando no nível 170, né? Sim, então o SIGMET de previsão... vai do 100 até... O SIGMET vai do 100 para cima, para qualquer nível, lá acima. Então, até que até o 630. Entre cortar. Né? Mas esse SIGMET, que é principalmente de formação de gelo, que é comum no Brasil ocorrer geralmente aí do nível 120, né, do FL 120, 12 mil pés, ou seja, aproximadamente aí 4 quilômetros, né? Aí esse aqui estava até o 210. Então, durante a manhã inteira e hoje à tarde e à noite, a gente está com essa informação sobre essa região onde está a frente fria, né, que já está pegando São Paulo, de formação de gelo aí do nível 120, né, até o nível 210, que é justamente dentro da faixa que o ATR estava voando. Então, o que a gente viu é que o ATR, realmente ele estava nessa faixa, estamos com muita nebulosidade. Essa nebulosidade, a aeronave dentro da nebulosidade, propicia a formação de gelo, e esse gelo de alerta é o severo, que dificulta muito os sistemas de combate, né, que é o anti-ice e o de-ice. Então, dificulta muito o sistema de combate das aeronaves nessa situação, se ela ficar por muito tempo nesse nível, né? Agora, como a gente está dizendo, e você mesmo falou no início, não é hoje que podemos dizer o que realmente aconteceu, né? Temos que esperar as investigações, mas esse fator gelo vai ser um dos fatores que vai ser bastante considerados como um possível fator contribuinte. Então, na linha de investigação, é bem provável, né, quem vai fazer a investigação no CENIPA, eu, por experiência própria, né, que eu já venho acompanhando os relatórios, que devido à situação, o fator meteorológico, especificamente o fator meteorológico, existem vários fatores no relatório, né? E entra sempre a parte de meteorologia, mesmo em um acidente que estivesse com tempo bom, sem nenhuma nuvem no céu, é analisado. Todo vai ter que ter um tópico obrigatório, o fator meteorológico, mesmo que diga nada a relatar. Mas esse vai ser um dos que vai ser investigado, com certeza. Agora, não que vai ser o fator determinante, mas pode ser, mas vai ser investigado, com certeza, para ver se o quão ele foi determinante. Se ele foi contribuinte, se não foi, se realmente houve. Mas é isso que a gente está falando. Muitas águas vão rolar, temos que ir com calma, né?
Eu gosto de sempre falar que numa hora dessa todo mundo quer ser especialista, todo mundo quer dizer o que aconteceu o mais rápido possível, mas não é possível, temos que esperar a investigação do órgão competente para assim, né, podermos ler e entender, e inclusive a comunidade aeronáutica, né, entender a situação e se precaver. Mas antes que, né, que eu passe de novo a palavra para ti, a situação realmente hoje continua a mesma do dia inteiro, então é um alerta para toda a aviação, né? Todos nós. Está valendo ainda agora, né? À noite. Está valendo ainda agora. Hoje, com certeza, vai ter novas atualizações. Inclusive, o SIGMET aqui de agora, ele ainda está aqui. Toda essa área azul, que é a área do SIGMET. Então, tem o SIGMET da área Curitiba e o SIGMET da FIA Brasília. E todos eles estão mostrando formação de gelo e vai se perdurar, com certeza, né, pela situação meteorológica e da frente fria que está sobre a região durante hoje, pelo menos até a madrugada aí. Possivelmente esse sistema deve estar passando amanhã, deve ir mais para a área do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aí já o alerta deve ir para lá. Legal. Outra coisa, Idemar, você podia falar sobre uma comissão de investigação de acidente aeronáutico. Ela é formada, né, por técnicos, né? Vai ter, obviamente, médicos, psicólogos, médico, psicólogo, vai entrar meteorologia, vai entrar controle de tráfego aéreo, a parte mecânica, né? Ou seja, isso vai, eles vão se debruçar, né, sobre essa questão, levantar dados, né, para poder até chegar a alguma conclusão ou os fatores determinantes. Qual é o grande objetivo? Por que se faz isso? Por causa da curiosidade do público? Lógico que o público, e é natural, eu falei, é humano, né? As pessoas saber, é óbvio, os próprios familiares vão querer ter as informações, mas isso não é possível agora. Não se tem dados, né? Tem essa informação, mas outros dados não se tem. Por exemplo, a parte de tráfego aéreo. Foi declarada emergência? Não foi declarada emergência? O que aconteceu nas comunicações de controle? E outra, um acidente não acontece por um único fator. Na verdade, normalmente a gente vê que é por uma série de fatores, né? Uma série de fatores. E outra coisa, é muito precoce qualquer avaliação, né? Lógico, aí tem um fato que é questão meteorológica. Agora, foi isso? Não foi? Não podemos dizer. Correto? Você concorda comigo? Não se pode dizer isso, né? Mas, com certeza, não dá para afirmar. Outra. Sim, com certeza, Soares. Assim, não dá para se afirmar no momento, né? Hoje tudo é por especulação. O que a gente fala justamente do fator meteorológico é que é um dos fatores que com certeza vai ser levado em consideração, vai ser investigado se ele foi o fator contribuinte, né? E outros que possam ser, né, os que colaboraram. Então, é só isso. Não dá para afirmar nada mais. E para encerrar, sabe, Mário, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que é o seguinte. Outros acidentes, historicamente, a gente tem visto, né, muitas das coisas se levantou no dia do acidente e quando termina o relatório, se vê que o resultado, quer dizer, o que aconteceu, na verdade, são vários fatores, mas muitas vezes não tinha a ver com o que inicialmente se levantou. Então, acho que a gente tem que ser bastante rigoroso nesse aspecto, não é isso? E esperar a investigação. É lógico, é ruim, porque as pessoas ficam ansiosas, mas não existe outra maneira a de se esperar, sem dúvida, o relatório final. Tá bom? Eu agradeço, Idemar, mais uma vez, né? Vocês estão com a gente aqui, nos ajudando aqui de uma maneira muito profissional essas informações. Você quer falar mais alguma coisa, Idemar? Não. Muito obrigado. Eu agradeço. Então, basicamente é isso. Ok, gente? Espero ter ajudado e lembrando que nós só teremos informações com precisão após o relatório divulgado pelo CENIPA. Ok? E o propósito desse relatório não é simplesmente a curiosidade,
mas sim, sem dúvida, para que um acidente deste não aconteça. Esse é o grande objetivo. Bom, falando sobre a questão de controle de tráfego aéreo, vocês viram aí a questão de meteorologia, né? Mas no controle de tráfego aéreo, né, independente desse acidente aqui falando, né, quando se tem uma emergência, né, se o piloto declara a emergência, é muito importante a gente dar treinamento de segurança de voo falando sobre isso. Aliás, eu estou aqui em Belo Horizonte. Eu vou ter, inclusive, uma palestra amanhã falando sobre essa questão de emergências do lado do controle de tráfego aéreo e do piloto, né? O que está previsto na regulamentação, havendo uma emergência, o piloto deve declarar a emergência e seguir, basicamente, aquilo que ele treinou, ou seja, executar os procedimentos de emergência previstos. Basicamente, é isso. Quando o piloto declara emergência, o que faz os órgãos de tráfego aéreo? Os órgãos de tráfego aéreo, então, vão abrir caminho. Basicamente é isso. Né? Não precisa, né, de autorização do órgão de controle. Muito pelo contrário, né? O piloto executa e eu, simplesmente, eu sendo controlador de voo, vou abrir caminho para que o piloto possa executar todos os procedimentos de emergência, certo? Isso é o que deve acontecer. Aconteceu isso no caso desse acidente? Nós não sabemos. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que tudo isso precisa ser validado, investigado pela autoridade aeronáutica. Mas só para vocês saberem como é feito essa questão de emergência. Lemar, agradeço a presença, as suas informações, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco quais são os procedimentos, né, o que vai acontecer. Eu sei que é ruim, né, mas vamos ter que aguardar o relatório do CNIPA para saber realmente quais foram os fatores que foram contribuintes para esse acidente. E isso em benefício da segurança de voo. Tá bom? Boa noite.